Olá a todos, como todos sabem, meu nome é Melisa e hoje eu dou continuidade à aula relacionada aos fármacos anti-inflamatórios. E hoje eu trago para vocês, então, os anti-inflamatórios esteroidais relacionados aos glicocorticoides. Então, para dar início a essa aula, precisamos saber da onde que parte esses corticoides. Esses corticoides, então, eles são hormônios na qual eles vão ser secretados pela região cortical de glândulas suprarrenais, o famoso córtex suprarrenal. Esses corticoides, eles vão ser divididos em três diferentes classes. Os glicocorticoides, que é os que a gente vai falar hoje, os mineralocorticoides e os hormônios sexuais, que são encontrados como androgênios ou estrogênios. Nesse corte histológicos, vocês vão entender melhor aonde que eles são produzidos e encontrados respectivamente. Na parte mais externa do córtex, que é a parte glomerulosa, nós vamos encontrar a produção de mineralocorticoides, com seu hormônio endógeno, que é a aldosterona. Já mais no centro da córtex suprarrenal, que é a parte mais fasciculada, nós vamos encontrar, então, os glicocorticoides, a produção dos glicocorticoides. Já na parte mais interna desse córtex, que é a parte reticulada, vai ser encontrada a produção desses hormônios sexuais, sejam eles os androgênios ou estrogênios. Caso vocês não consigam entender um pouco desse corte histológico, eu trouxe uma ilustração grosseira aqui para vocês entenderem que na parte mais externa vão ser produzidos os mineralocorticoides, na parte do centro serão encontrados os glicocorticoides e já na parte mais interna desse córtex serão encontrados os hormônios sexuais. Bom, é importante que vocês saibam que os glicocorticoides eles têm um potente efeito regulatório sobre os mecanismos de defesa de todo e qualquer organismo e vão ser encontrado o principal hormônio endógeno dos glicocorticoides, que estão presentes em todos os seres humanos, que é o cortisol. O cortisol, ele é muito importante e necessário para que aconteça a manutenção da vida. E também ele é responsável pela síntese e secreção regulada, tá? E sendo encontrado como um hormônio do estresse. Ou seja, ele é produzido em condições de estresse. A gente vai encontrar ele sobre essas condições. É importante também que vocês saibam que a função primordial do glicocorticoide é a relação dele com a reposição hormonal. Vocês vão encontrar em maioria das literaturas e também em vídeos a sua relação com essa ação. Mas hoje a nossa principal ação é relacionada às ações anti-inflamatórias e imunossupressoras desse hormônio. Bom, então os glicocorticoides, eles não são armazenados na suprarrenal, mas eu quero que você saiba que eles são sintetizados sob a influência de um hormônio, que vai ser bem corriqueiro aqui na nossa aula, por causa que ele anda em pés juntos com o glicocorticoide ou até mesmo com o cortisol, que é o adrenocorticotrófico, o ACTH, tá? Ele é circulante e secretado no adeno-hipófise e liberado na corrente sanguínea, na qual ele é liberado produzido pelo fator liberador de corticotrofina, o CRH. Nesses três quadros, eu trouxe para vocês um breve resumo de quem são eles, tá? A adeno-hipófise nada mais é que uma glândula que secreta vários hormônios que vão ser importantes para a função fisiológica normal do ser humano, na qual a secreção da adeno-hipófise vai ser regulada pela liberação dos hormônios através do hipotálamo, que vão alcançar a hipófise através da corrente sanguínea. Também vai se ter o fator de liberação da corticotrofina, o CRH, que vai dar origem e a liberação do hormônio adrenocorticotrófico na adenohipófise. E tanto a sua ação como a liberação serão inibidas pelos glicocorticoides, que vocês vão ver no slide posterior. Já o hormônio adrenocorticotrófico é um hormônio adenohipofisário que vai controlar a síntese e a liberação dos glicocorticoides no córtex suprarrenal. Bom, então é importante que vocês saibam como é que acontece essa regulação da síntese e da secreção dos corticoides da suprarrenal, tá? A secreção e a produção de cortisol, ela é responsável pelo hormônio ACTH, tá? Que está sob controle hipotalâmico, como vocês podem ver lá em cima, e o hipotálamo, então, vai produzir um hormônio liberador de corticotropina, que é o CRH. Atua, então, sobre todas as células do adeno-hipófise, como vocês podem ver ali na imagem, estimulando, então, posteriormente a síntese do hormônio ACTH. O glicocorticoide, uma vez que ele se encontre em excesso, ele vai atuar como um feedback negativo,
vai inibir tanto a síntese do hormônio adrenocorticotrófico na adenohipófise, como lá em cima também ele vai inibir o hormônio liberador de corticotropina, que é o CRH, que vai acontecer no hipotálamo. Então, o aumento desse cortisol vai inibir toda essa síntese desses hormônios estimuladores que estão presentes no eixo hipotalâmico, pituitário e adrenal. Então, é dessa forma que acontece a regulação da síntese e da secreção desses corticoides. Quero dizer para vocês também que esse hormônio adrenocorticotrófico ele vai ser também encontrado nas células adrenais, que vai estimular a síntese desse cortisol, que uma vez que esse cortisol for estar em excesso, vai acontecer a inibição de todo esse processo. Além disso, essa secreção normal do cortisol e do CTH, ele acontece em níveis de oscilação, onde o corticoide tem mais influência farmacológica e o cortisol, como eu falei para vocês há 2 slides anteriores, acredito eu, que é classificado como um hormônio de estresse. Então, ele vai apresentar oscilações nos seus níveis, onde ele apresenta seus altos níveis durante a manhã e seus níveis baixos durante a noite, como vocês conseguem ver nessa imagem, tá? Porque o cortisol ele vai estar dentro do que se chama de um ciclo cardiano, ou seja, o cortisol, quando uma pessoa se acorda com os níveis mais altos do seu nível de cortisol, o cortisol tem um pico maior, mais perto das 6 às 8 horas da manhã, como vocês conseguem ver nessa imagem. Ó. Eu acredito que seja mais para 6 até as 10 da manhã que começa a dar a recaída novamente desses níveis. Além disso, o pico começa a diminuir, tem o seu pico menor entre as 7, 8 horas da noite até 1 hora da manhã. Vale ressaltar que o cortisol está relativamente relacionado, diretamente relacionado, com a glicose, uma vez que a glicose tem seu pico maior elevado durante a manhã, podendo gerar picos de hiperglicemia, podendo deixar o paciente diabético. Aqui eu trouxe, então, 2 resuminhos para vocês, breve, para que vocês consigam ver que os menores níveis de cortisol e STH acontecem durante a madrugada, ou até mesmo durante a noite, o início da noite, né? E os maiores níveis de cortisol e STH acontecem nas primeiras horas da manhã, entre 7 e 8 horas da manhã, até as 10 e pouco. Bom, é importante, então, que vocês saibam que o mecanismo de ação dos glicocorticoides são bastante relevantes, pois eles se iniciam na interação dos fármacos com receptores que são específicos para esses glicocorticoides, que são receptores intracelulares, para que, assim, consequentemente, aconteçam as suas ações. Entre as primeiras ações que esses glicocorticoides realizam e são bastante importantes, está relacionado aos efeitos metabólicos e sistêmicos gerais. Então, começamos por aí. Então, para saber que os principais efeitos metabólicos no metabolismo, ele acontece nos carboidratos e proteínas, tá? O primeiro delas é que o glicocorticoide causa tanta redução da captura, como também da utilização da glicose. E quanto ao aumento da gliconeogênese, vai resultar em uma tendência à hiperglicemia. Isso porque essa redução da captura da glicose vai gerar um aumento dela na corrente sanguínea, vocês conseguem entender? E, consequentemente, vai resultar um aumento da gliconeogênese. A gliconeogênese nada mais é que uma rota pela qual a glicose ela é produzida a partir de compostos não açúcares, da qual vai acontecer no fígado, tá? Além disso, isso vai gerar uma hiperglicemia e é prejudicial, porque acaba que o glicogênio acaba não fazendo a sua função de capturação e equilíbrio das doses de glicose na corrente sanguínea. Não sei se vocês conseguem entender, mas o bruto modo é que quando não há a captura dessa glicose, há um aumento dela da corrente sanguínea, o que não consegue ter um equilíbrio, levando a doses de hiperglicemia, podendo levar a diabetes, o que torna até um efeito adverso dos glicocorticoides em excesso, né? Além disso, vai acontecer uma síntese reduzida de proteínas e o aumento da quebra dessas proteínas. Particularmente, isso vai acontecer nos músculos, o que vai ocasionar uma atrofia do tecido. Isso porque isso se deve muito ao aumento desse cortisol, que, consequentemente, aumentará a glicose também, né? Como eu falei para vocês ali na parte anterior. E, com isso, as fibras musculares e todos os membros, sejam eles superiores e inferiores, eles vão começar a se quebrar. Por quê? Porque essas fibras que são resistentes,
elas vão começar a se auto-inibir para conseguir absorver o cálcio necessário para que elas consigam suprir essa ausência, já que essas proteínas começaram a se quebrar, essa glicose começou a aumentar, levando a esse transtorno e esse efeito. Além disso, os glicocorticoides tendem a estimular o catabolismo, como eu falei, a quebra proteica e da lipólise, então fornecendo assim nutrientes em alta energia para condições de estresse. Os glicocorticoides também, eu quero até que vocês entendam melhor essa parte. Em condições não fisiológicas, os glicocorticoides vão exercer algumas funções relacionadas aos mineralocorticoides. Eu falei lá nos primeiros slides que existem os glicocorticoides e os mineralocorticoides, na qual o seu hormônio endógeno em seres humanos é a aldosterona. A função do mineralocorticoide é reter sódio e perder potássio, ou seja, há uma retenção hídrica aqui. Então, o glicocorticoide, quando ele não se encontra na sua forma fisiológica e em excesso, ele acaba fazendo uma ação de mineralocorticoide, que acontece a retenção hídrica, que nada mais é que a retenção de sódio e a perca de potássio, tá? Os glicocorticoides também, eles tendem a produzir um balanço negativo de cálcio. Por quê? Porque eles vão reduzir essa absorção de cálcio no trato gastrointestinal e, consequentemente, vai aumentar sua eliminação pelos rins. E isso vai levar mais um fator adverso, mais um efeito adverso, ou seja, vai levar à osteoporose. Por que que isso acontece? Isso acontece a falta de cálcio, porque ele está reduzindo a absorção dele, como eu falei para vocês, e caso houver um estresse, um momento de estresse, o cálcio será usado pelo organismo para suprir, então ele acaba sempre sendo utilizado, causando também essa osteoporose, o que é também um sintoma da síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing é uma doença, é uma síndrome bem marcante do uso dos glicocorticoides, porque os glicocorticoides em excesso por um longo período de tempo vai resultar numa redistribuição da gordura corporal, o que também é uma característica da síndrome de Cushing, juntamente com a osteoporose devido à falta de cálcio, tá? Como vocês podem ver nessa imagem do canto, essa paciente que apresenta a síndrome de Cushing, ela tem bastante características marcantes, como a redistribuição da gordura corporal, que, como vocês podem ver, tem uma gordura mais caída ali pela parte da barriga, tende a aparecer estrias vermelhas marcantes, apresenta uma má cicatrização das feridas, o rosto apresenta ser uma face de forma de lua. Isso por quê? Porque as bochechas, por mais que fiquem mais avermelhadas, elas tendem a crescer devido a essa redistribuição de gordura corpórea. Ela é provocada, então, essa síndrome pela exposição excessiva dos glicocorticoides, como eu falei para vocês, ou essa exposição ela se deve tanto pelas doenças ou até mesmo por administração prolongada de fármacos glicocorticoides. Entre os efeitos menos frequentes, entre as características menos frequentes relacionadas à dose e à duração do tratamento, está a hipertensão, que esse paciente pode ter, catarata, hipertensão craniana benigna, seguida por uma necrose avascular da cabeça do fêmur. Isso porque as pernas, os ossos se tornam mais enfraquecidos, por isso leva à osteoporose. Bom, então partimos para outra ação que é muito importante dos glicocorticoides, que são as ações anti-inflamatórias e imunossupressoras. É importante que saibam que os glicocorticoides endógenos, que é o cortisol, irão manter um nível baixo do tônus anti-inflamatório, na qual eles vão conseguir ser segregados em quantidades crescentes em resposta a algum estímulo inflamatório. Em condições já que o glicocorticoide seja exógeno, de forma sintética, são os fármacos anti-inflamatórios por excelência, que quando administrados de forma terapêutica, vão suprimir as manifestações do sistema imune. Então, é dessa prática na qual eles vão reverter os tipos de reações inflamatórias ou qualquer estímulo inflamatório, tá? São medicamentos que vão conseguir reverter, sejam elas por invasão de patógeno, por estímulos químicos ou físicos, ou até mesmo por respostas imunes. A gente sabe, desde a aula anterior, de anti-inflamatórios não esteroidais, que as prostaglandinas vão ser responsáveis pela dor e a ação dela está em permitir, na permissão, desculpa, faltou a palavra, na permissão, e de os íons de cálcio entrar na célula, aumentando assim a índice de liberação de impulsos para que cheguem até o cérebro, até o sistema nervoso central. Com isso,
Os anti-inflamatórios esteroidais irão realizar a produção diminuída de prostanoides por meio da expressão reduzida da COX-2, que você sabe que a COX-2 é responsável pelo processo inflamatório, e também, assim, esses glicocorticoides vão levar a essa expressão reduzida e vão diminuir também a supressão da liberação do substrato de ácido araquidônico. Isso porque, lembram dessa fotozinha, dessa síntese dos eucosanoides, né? Diferentes dos AINES, que os AINES faziam a inibição e o bloqueio da ciclooxigenase, os glicocorticoides agora eles vão fazer a inibição da fosfolipase A2. Ou seja, uma vez que estão inibindo lá em cima, estão inibindo toda a grade para baixo, no caso ali, né? Então, não vai ter a formação do ácido araquidônico, que uma vez não vai levar à formação dos leucotrienos, prostaglandinas e posteriormente do tromboxano. Ou seja, também há uma inibição das lipoxigenases e da ciclooxigenase, seja do tipo 1, como também do tipo 2. Então, como posso falar para vocês, essa redução, essa inibição ocasionada devido ao uso dos glicocorticoides vai inibir tanto a lipoxigenase como a ciclooxigenase, como eu falei para vocês, que vão reduzir a produção e a síntese de mediadores inflamatórios, né? Principalmente devido à redução e inibição da expressão da COX-2, que é responsável por essa ação. Consequentemente, essa inibição das lipoxigenases e das ciclooxigenases vai diminuir também a produção de citocinas, que são importantes para a expressão da inflamação, na qual irão reduzir citocinas como a interleucina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, a TNF-alfa e também os fatores de adesão. Também irão reduzir a produção do óxido nitroso, irão reduzir a liberação de mediadores inflamatórios do tipo histamina, que também é muito importante, já que ela faz a vasodilatação, né? E, consequentemente, estará envolvido no processo alérgico. Isso se torna bastante importante, já que também ela diminui esse processo de alergia. Já os glicocorticoides irão agir nos mediadores inflamatórios, como eu falei para vocês no caso da histamina, aumentando a síntese de fatores inflamatórios, como no caso da interleucina 10, a anexina, o receptor da interleucina 1, que consequentemente irão produzir uma redução nesse processo inflamatório, que é o que se deseja, né? Os glicocorticoides anti-inflamatórios endógenos, eles circulam constantemente no sangue e estão sempre aumentando durante casos de inflamação, de processos inflamatórios, ou mesmo na antecipação de um evento estressante. Então, isso se faz presente como uma forma de sinalizar esse evento. Bom, então, em relação aos aspectos farmacocinéticos desses medicamentos, desses glicocorticoides, embora o cortisol seja comumente utilizado, os seus derivados sintéticos também são bem usuais, pois apresentam propriedades físico-químicas que são diferentes, porém tem sido bastante otimizado para administração por diferentes vias, seja ela oral, sistêmica ou até mesmo intraarticular. Também pode ser encontrada para aplicação tópica, também pode ser encontrada por via aerosol, que chega diretamente ao trato respiratório ou também no nariz, e também pode ser encontrado na forma de gotas oftálmicas. É importante que você saiba que esse tipo de fármacos, normalmente, eles são carregados e transportados no sangue através das globulinas de ligação de corticosteroides, que vão entrar nas células através do método de difusão, na qual finalizarão seu processo sendo metabolizados no fígado. Como eu falei para vocês, os glicocorticoides apresentam efeitos adversos bem abrangentes, bem marcantes, e entre eles está a osteoporose, como eu falei para vocês, devido à redução da absorção do cálcio, a hiperglicemia devido à falta de captura do glicose, devido à hiperglicemia que está sendo formada devido à glicose em excesso, o desgaste e a fraqueza muscular ocasionada pela quebra de proteínas e os efeitos no sistema nervoso centrais, como euforia, psicose e até mesmo depressão. Nessa imagem do ladinho ali, que são várias imagenzinhas, eu trago para vocês os efeitos adversos mais abordados em relação a esses glicocorticoides. Tem alguns que eu acabei não falando, que acabam sendo um pouco menos relativos, mas eu acho que todos que eu acabei falando estão marcados nessas imagens, tá? Bom, então entramos na seleção dos nossos fármacos
E é importante, então, que vocês saibam que a classificação desses medicamentos ela é feita de acordo com a duração de efeito, na qual ela pode ser definida como curta, intermediária e prolongada. A curta está relacionada ao tempo de 8 a 12 horas, a intermediária de 12 a 36 e a prolongada de 36 a 72 horas. Eu trago para vocês, então, os glicocorticoides mais famosos, os mais encontrados no mercado, e aí vocês podem ver que no centro da tabela está separado entre o efeito anti-inflamatório e o efeito mineralocorticoide. Que eu falei para vocês que existe muito glicocorticoides que, quando não estão na sua função fisiológica e em excesso, acabam fazendo o efeito mineralocorticoide, que era qual? A de retenção hídrica, que retém sódio e elimina potássio, vocês lembram? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que esses glicocorticoide pode apresentar essa função. Nem todos, como vocês podem ver na tabela, tem muitos fármacos que nem apresentam essa ação, mas tem fármacos que apresentam mais essa ação do que a ação anti-inflamatória, que aí diga-se de passagem que são medicamentos mineralocorticoides e não glicocorticoides. Bom, então para dar início, começamos pelos medicamentos de duração de ação curta. Temos a hidrocortisona e a cortisona, ambos são cortisol, tá? Eles são usados muito para terapia de reposição hormonal em pessoas que apresentam uma deficiência na produção do cortisol, tá? A hidrocortisona, ela está encontrada na administração intramuscular e também na administração intravenosa, e também pode ser encontrada em uma forma de pomada dermatológica para ser utilizada para tratamento tópico de dermatites. Já a cortisona, ela é um profármaco, enquanto-se de forma inativa, para ser convertida posteriormente em hidrocortisona. Ela não é usada como anti-inflamatório porque ela apresenta efeitos mineralocorticoides juntamente com a hidrocortisona. Talvez, se vocês olharem ali na tabelinha, ela apresenta efeitos bem iguais aos efeitos anti-inflamatórios. Então, ela não se torna um medicamento de escolha para essa ação. Temos também, então, a duração de efeito intermediário, a seleção de fármacos, né? Onde vamos encontrar a prednisolona e a prednisona. Acho que vocês conhecem eles são popularmente utilizados com bastante frequência. São fármacos de escolha, desculpa, são fármacos de escolha para o efeito anti-inflamatório e imunossupressores, ambos os medicamentos, tá? São utilizados, a prednisolona é utilizada no tratamento de problemas como reumatismo, alterações hormonais, colagenosas, problemas da pele e nos olhos, alergias, e também podendo ser usado no tratamento de câncer. É um medicamento que ele é encontrado de diversas formas, entre elas comprimidos, suspensão oral ou até mesmo em gotas, tá? Já a prednisona, assim como a cortisona, também ela é um fármaco, só que nesse caso a prednisona inativa até ser convertida em prednisolona, tá? Essa parte sim é um gatilho, porque uma vira a outra e vocês precisam tomar um pouquinho de cuidado em relação a essa conversão de um medicamento para outro, tá? É utilizada também no tratamento de processos alérgicos, para distúrbios endócrinos e osteomusculares, e também para doenças dermatológicas. Ela, no caso dela, ela é encontrada somente em forma de comprimido e de cápsulas, tá? Já a metilprednisolona, que juntamente com a prednisolona e com a prednisona, é encontrada nesse grupo intermediário, também faz o seu efeito anti-inflamatório e imunossupressor sistêmico, tem uma mínima atividade mineralocorticoide, tá? Muito pouco, e é encontrada na forma injetável. Já a triancinolona, ela se torna mais tóxica do que as outras do grupo, do que as prednisolonas e prednisonas e as metilprednisolonas. Isso porque ela não apresenta nenhuma atividade mineralocorticoide, ou seja, não acontece retenção hídrica. Então, ela atua no alívio temporário de sintomas associados a lesões inflamatórias orais e lesões ulcerativas resultantes de traumas, ou seja, ela é um medicamento que ela é encontrada em pomada oral base, por isso que ela é usada de forma oral, para lesões orais. Ela possui ação anti-inflamatória, assim como todas as outras anteriores, mas também ela possui uma ação antialérgica e antipruriginose. Temos também a seleção de fármacos em relação à duração de efeito prolongada, tá? Que significa que tem um efeito muito maior e muito mais duradouro, tá? E no caso teremos então a dexametasona e a betametasona, ambas são bem populares,
principalmente a dexametasona. A dexametasona, então, é um anti-inflamatório e imunossupressor, que é usado especialmente em situações em que a retenção hídrica precisa ser evitada, ou seja, ela precisa ter o mínimo de efeito mineralocorticoide. E isso também acontece na betametasona, tá, gente? Ambas têm um efeito anti-inflamatório e imunossupressor, são usadas especialmente em situações em que essa retenção hídrica, essa retenção de sódio e eliminação de potássio precisa ser evitada, ou seja, o mínimo possível de atividade mineralocorticoide. Ali na dexametasona já fala que apresenta uma baixa atividade mineralocorticoide, isso vocês podem ver ali na tabela, na primeira slide que eu mostrei para vocês. É o fármaco de escolha para supressão da produção do hormônio ACTH, adrenocorticotrófico. Ele é encontrado em comprimidos, elixir, creme dermatológico, na forma injetável, colírio e solução nasal em diferentes dosagens, tá? E o exemplo de marca de referência é o Decadron, por isso que eu acho que vocês tenham esse conhecimento desse medicamento, porque ele é bastante popular. Então, falamos também da betametasona, que apresenta um efeito muito igual, bastante parecido, desculpa, semelhante à dexametasona. É encontrado em forma de pomada, comprimidos, gotas e injetáveis. Já ele é utilizado mais para aliviar a inflamação, a coceira e o desconforto de qualquer doença que possa vir a ter. Bom, então os glicocorticoides, eles são muito encontrados e também são utilizados para uso terapêuticos simbólicos e abrangentes, como no caso de insuficiência adrenocortical, o diagnóstico da síndrome de Cushing, como a gente já falou, o alívio de sintomas inflamatórios, para o tratamento de alergias e até mesmo para transplantes de órgãos. E também ele é muito utilizado na aceleração da maturação pulmonar em crianças, em bebês. Então, são usos terapêuticos bastante importantes e significativos dos glicocorticoides, tá? Além disso, precisa tomar cuidado na sua retirada, tá? A retirada súbita desses fármacos pode ser um grave problema se o paciente apresentar qualquer problemas em relação à supressão do eixo hipofisário. Nesse caso, a retirada desses glicocorticoides causa uma insuficiência suprarrenal aguda, o que pode ser fatal. Isso é problemático por causa que essa retirada deve ser de forma monitorada, de forma descontínua, para que não aconteça nenhuma tolerância e também nenhum problema relacionado a essa retirada abrupta, entendeu? Então, precisa ser tomado com cuidado, a dosagem deve ser reduzida lentamente, de acordo com essa tolerância da pessoa, para que assim não aconteça problemas posteriores, tá? Aqui eu trouxe uma imagem bastante ilustrativa para vocês, basicamente com tudo que a gente falou durante a aula. A parte verde está relacionada aos efeitos terapêuticos e a parte de vermelho para baixo é aos efeitos adversos. Destaco para vocês na parte verde, então, processo antialérgico, que eu falei para vocês ali nas ações anti-inflamatórias relacionadas aos glicocorticoides e também ação anti-inflamatórias e os efeitos imunossupressores, né? Além disso, são medicamentos que apresentam bastante efeitos adversos, como infecção, a osteoporose, como falamos para vocês, também a diabetes, ocasionada pela hiperglicemia, problemas causados pela catarata e também problemas causados no sistema cardiovascular. É mais brevemente que um resumo para que vocês pudessem ter esse resumo de tudo que a gente já falou, e também tem coisas que acabei não falando para não me alongar muito, mas fica a nível de curiosidade para vocês. Bom, quero agradecer a vocês por mais uma aula. Fico aberta a dúvidas e qualquer coisa é só mandar um e-mail que eu respondo a vocês, tá bom? Muito obrigada e bom final do dia.